De volta com o regimento interno do TRT da Terceira Região, de volta e para falarmos agora dos acórdãos, né? Estamos no artigo 118 do texto regimental. Acompanhem, né, a leitura aí do artigo 118 e vejam o esquema que eu já preparei aqui para vocês, tá? Artigo 118. Recebidos os autos, os acórdãos serão redigidos e encaminhados à Secretaria em 8 dias. Então percebam, qual é o prazo para a redação de um acórdão no TRT da Terceira Região? 8 dias. Em 8 dias eu tenho que ter a redação do acórdão e o encaminhamento para a respectiva secretaria. Grifem o prazo aí, ó, em 8 dias, tá? Cuidado, uma questão que pode ser explorada pela FCC, pela Fundação Carlos Chagas. Parágrafo 1º. Não haverá acórdão nos processos sujeitos ao rito sumaríssimo e nas decisões proferidas em embargos de declaração, e os fundamentos deverão constar das respectivas certidões de julgamento ou ser nelas referidos, desde que juntados aos autos, tá? Ou então é o seguinte, ó, ou eu vou encontrar os fundamentos na certidão de julgamento, tá? Referente àquele processo que tramita em rito sumaríssimo, referente à decisão de embargos de declaração, ou então eu vou encontrar uma referência a esses fundamentos na certidão de julgamento e anexo, juntado ao processo, aos autos do processo ali, eu vou encontrar esses respectivos fundamentos, tá? Então, ó, o mais importante nem é isso, o mais importante é perceber que existem processos onde eu não tenho a redação do acórdão. Então, quando que eu não vou ter o acórdão? O parágrafo 1º demonstra casos em que isso acontece, ó. Então, não haverá acórdão nos processos sujeitos ao rito sumaríssimo e nas decisões proferidas em embargos de declaração. É o ponto importante do parágrafo 1º, tá? Ah, professor, e os fundamentos estão aonde então, tá? Eles estão ou na certidão de julgamento, então eu vou encontrar lá, né, os fundamentos daquela decisão, ou então eu tenho uma referência a esses fundamentos, e os fundamentos estão anexados, estão juntados em anexo, né, àquela certidão, àquele processo, tá? Então, atenção para esse detalhe aí do parágrafo 1º, eu não tenho um acórdão nos processos de rito sumaríssimo, tá? E também nos embargos de declaração. Parágrafo 2º, também não haverá acórdão das decisões que derem provimento aos agravos do parágrafo 1º do artigo 557 do Código de Processo Civil. Então, ó, se o agravo foi provido na forma do parágrafo 1º do artigo 557 do CPC, eu também não tenho o acórdão, tá? E também não só nos agravos, mas também nos agravos de instrumento, ó. Também não haverá acórdão das decisões que derem provimento aos agravos do parágrafo 1º do artigo 557 do Código de Processo Civil e aos agravos de instrumento, casos em que os fundamentos integrarão o acórdão do recurso destrancado, tá? Então, onde que eu vou encontrar os fundamentos relativos ao provimento do agravo, relativos ao agravo de instrumento? Ora, no acórdão do recurso destrancado. Eu não estou falando, quando eu falo de um agravo ou um agravo de instrumento, eu não estou falando de algo acessório, de um recurso acessório. Então, eu vou encontrar os fundamentos daquela decisão, que também é uma decisão acessória, na decisão do recurso principal, tá? Então, por isso aí, a não redação do acórdão é uma questão lógica, uma questão natural em termos de processo. Parágrafo 3º, cuidado com o parágrafo 3º, grandes chances de cobrança no concurso, na prova de vocês, ó. Os acórdãos serão assinados pelo relator ou redator, atenção, ó, relator ou redator, e não e redator. Então, ó, os acórdãos serão assinados pelo relator ou redator, e na ausência destes, pelo presidente da sessão, tá? Então, na ausência do relator ou do redator do acórdão, eu já expliquei isso, não necessariamente o redator é o relator, nós já vimos, tá? Então, na ausência do relator ou do redator do acórdão, quem vai assinar o acórdão é o presidente da sessão, o presidente, né, da sessão daquele órgão julgador, tá? É o esqueminha que a gente tem aqui no quadro, ó. Vejam só, artigo 118, prazo para a redação do acórdão,
8 dias, tá? Então cuidado aí, né? Eu tenho a redação e o encaminhamento do acórdão à respectiva secretaria em até 8 dias, é um prazo de 8 dias, tá? Não haverá acórdão nos processos de rito sumaríssimo, tá? Nos processos de rito sumaríssimo. Não haverá acórdão também nos embargos de declaração. Onde que eu vou encontrar os fundamentos, então, da decisão? Porque toda decisão do Poder Judiciário precisa ser fundamentada, né? Os fundamentos estarão nas certidões de julgamento ou estarão nelas referidas, né? Eu tenho os fundamentos referidos naquela certidão de julgamento. Então, os fundamentos, eles são juntados aos autos. Eu tenho uma referência aos fundamentos e em anexo eu tenho a juntada desses fundamentos aos autos do processo, tá? Eu também não tenho acórdão, né, no provimento do agravo e também na questão referente ao agravo de instrumento, onde os fundamentos estarão no recurso, no acórdão do recurso que foi destrancado pelo agravo ou pelo agravo de instrumento, tá? Então, cuidado com isso aqui, ó, quando que eu não tenho a redação, eu não tenho em termos práticos, então, o acórdão, tá? E outro detalhe, ó, que é o ponto mais importante, na minha opinião, aqui, o que mais tem chance de cobrança e para qualquer cargo no âmbito do concurso do TRT. Quando eu falo de um acórdão, de uma decisão de um órgão julgador de um tribunal, ele precisa ser assinado, tá? Quem que vai assinar os acórdãos no TRT da terceira região? O relator ou o redator, tá? E na ausência destes, né? Na ausência ou do relator ou do redator, o presidente da sessão, ok? Então, ó, cuidado, o artigo 118, ele fala a respeito dos acórdãos no TRT da terceira região, tá? E cuidado, sobretudo, com essa informação aqui, que é a informação presente no parágrafo 3º do artigo 118. Vamos finalizar por aqui. No nosso próximo vídeo, daremos continuidade a essa parte referente aos acórdãos no TRT, mas a partir do artigo 119. Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às aulas de regimento interno do TRT da terceira região.